Olá, meus caros senhores e senhoritos. Aqui é mais uma vez Yannick Gaia e eu estou aqui em mais um vídeo para conversar com vocês de forma espontânea, já que eu já fiz um vídeo recente do FIES bem longo e tem algumas coisas que eu gostaria de estar conversando com os senhores a respeito de outros assuntos, a respeito de feedbacks, etc. que eu ando recebendo. Então, pessoal, eu tive conversa com algumas pessoas recebendo feedback sobre vídeos, também sobre poucas coisas que andaram acontecendo por aqui. Primeira coisa que eu queria falar, eu recebo mensagens, nem todas eu consigo ver, parar e dar atenção que realmente merece, né? Pois com a minha vida sozinho, lidando com tudo, com o canal e até o crescimento que o canal teve, administrar vida pessoal, etc. O trabalho aqui tem se tornado desafiador, mas gratificante, né? Onde eu quero chegar é no seguinte: pessoas próximas, pessoas não próximas, às vezes se perguntam e me dizem que diabo estão fazendo vendo canais na Androsfera que mais brigam do que se ajudam, se preocupando com um canal está dizendo, ou fazendo, ou deixando de fazer. Alguns ciclos de fofocas com outros ciclos que não terminam de ficar subjugando experiências. Nem vou citar sobre aparência, que eu já levantei opinião sobre isso em outro vídeo, por exemplo, falando sobre VSM. A questão é que hoje eu sei que alguns de nós que trabalhamos aqui temos influências, temos certa responsabilidade pelo que influenciamos, mas algumas pessoas tomam coisas que eu digo ou que outros dizem como verdade última, sendo que eu já disse uma vez que não existe verdade absoluta, mas conclusões fundamentadas no presente que podem se tornar obsoletas no futuro próximo, e por muitas vezes vale muito mais um ouvido aberto a ouvir do que uma boca aberta pronto para desferir palavras e defesas incondicionais do que se pensam, pois só com a discussão se lapida, nascem novas ideias. Então chegou a mim, como chega a alguns outros criadores de conteúdos, por exemplo, vamos citar-se como, por exemplo, cobranças, pitacos, reclamações, novas ideias, muitas com muita boa vontade, outros com discursos meio vexatórios ou difamadores, querendo somente um palanque na zona de comentários dos nossos canais ou usar nossos nomes para polêmicas, sem nenhuma utilidade a ninguém, principalmente, né? A não ser entretenimento para alguns, né? Que geralmente às vezes não desenvolvem nada, mas somente causa mais desunião e provoca subdivisão em novos subgrupos de tribos tão inúteis quanto os números de partidos políticos do Brasil no Teatro das Tesouras, né? Então, uma das coisas que eu ouvi nessa última semana, mais uma vez desses tempos para cá, foram ideias como: por que vocês não criam conteúdos planificados, carta magna de manifesto, estilo na Bumber, puxando doutrinas de comportamento, tipo meio que querendo dizer etiquetas, como se comportar, como ensinar os garotos a atravessar a rua se vê um ser de luz, ignorar ela sempre, e dentre outras coisas, etc, né? Bom, isso chega, vira e mexe por pessoas próximas a mim, com todo respeito, claro, ou de pessoas anônimas na internet com respeito e muitas vezes não com tanto respeito. E existe um grande motivo para que pessoas como eu a gente não enxerga essas coisas como efetivas, pois elas acabam se tornando partidos, grupos, seitas, e que criam lideranças, criam apóstolos, e desses apóstolos, sacerdotes, seguidores ou também até os próprios fanáticos. Então, a intenção, com certeza, de pessoas que se prostam com seu tempo aqui de boa vontade é querer ajudar alguns. Tentam até remunerar seu tempo alguns, para poderem se manter mais tempo aqui nas redes de mídia da internet, para não ficarem presos demais nos seus empregos. Outros, por exemplo, entram aqui procurando as demandas do sentimento das pessoas para garimpar conteúdos de benefício próprio, seja já os conhecidos coaches, sejam os que querem só serem líder de alguma coisa, ou qualquer pio, não sei das quantas, que eles tiram do cu da bunda para parecerem instruídas e bem afinadas, se colocando dentro do espectro de Danny Kruger. Quanto mais incompetentes as pessoas são
quando conseguem absorver o mínimo de informação, no caso delas, criam geralmente uma ilusória superioridade e afeta o ego a nível de achar que podem ser superior a todos os outros. Ou seja, quanto mais burro, mais o efeito Dunning-Kruger é devastador. Pois quanto mais burro e maior o ego de alguém, geralmente, mais ele acaba achando que é o dono da verdade e não querá enxergar que nós nascemos aprendendo e vamos morrer ou fazendo. Então, toda citação a isto é para que os senhores coloquem a mão na consciência, por exemplo, por mais que criadores de conteúdo, por mais que seja ele, eu ou qualquer outro que pareça ser inteligente demais ou, sei lá, alguma figura especial, não devemos ser vistos como líderes, como apóstolos e nem nada. Porque existe sempre a possibilidade de um deles, um de nós, ou seja, quem for, decepcionar você. A grande jogada não é seguir um líder, seguir ordens, conteúdos como coisas sagradas. Por isso eu não concordo que essas pessoas que pedem diretrizes, movimentos mais robustos, cartas magnas e manifestos, pois não compreendem que a maioria das pessoas pedem coisas, mas a massa nunca sabe realmente o que ela quer para ela. Você talvez peça algo que, se recebesse, talvez não seria como você realmente imaginou. Então, lideranças, cartas de manifestos, grupos, etc., são formas, do meu ponto de vista, de estados de negação individual. Observe no seu íntimo. Você pede algo, pede por isso. Os que pedem porque querem terceirizar as mudanças que são necessárias dentro de si mesmos. Então, ter, de certa forma, diretrizes lhe pouparia de você ter que usar seu próprio julgamento, e isso, no caso, te libertaria da culpa de cometer um erro por uma escolha errada sua. Afinal, tendo um líder, você pode culpar o líder ou um grupo, certo? Algo que é muito fácil, mais fácil do que aprender dentro de si controles sentimentais, de escolhas, controles de suas próprias finanças ou vícios e hábitos. Por isso, eu nunca disse aqui, faça tal coisa porque é o certo, senão você não é o verdadeiro Miguitrão. Nem nunca fiz shame ou de nome, lógico, a não ser piadas ou humor no passado. Mas as pessoas, senhores, precisam entender que mudanças são graduais. Nossa opinião como indivíduo homem na sociedade, realmente a maioria da sociedade está pouco se lixando. Tá todo mundo cagando pro lance. A única coisa que realmente muda algo são nossos enfrentamentos de evolução individual, nossos hábitos de vida, trabalho e financeiro, o nosso exemplo na sociedade, sem mesmo não dizermos nada. Eles refletem algo em terceiros. O que eu quero dizer, vocês, se realmente cuidarem das suas vidas, do seu íntimo individual, sem ligar para a opinião de terceiros, investir seu dinheiro como bem deve, não gastar com seres de luz, tocar sua vida, construir o patrimônio, lá na frente, as pessoas olham, olha, aquela pessoa tem aquilo, isso, não sei o que lá, o que será que ela fez para chegar lá? Outros caras observam até mesmo os gados que tentam muitas vezes nos derrubar. Vocês sabem que eles invejam os caras solteiros que se sucedem, que têm sucesso, certo? Que eles, aquelas pessoas como nós que não temos o inferno dentro de casa com esposinha, entendeu? Então, tendo nossos sucessos, que é uma coisa que é inevitável, no nosso caso, seguindo um caminho de foco, afinal, como já dito pelo Coruja do Carvalho, o homem geralmente produz 3 vezes o que ele precisa para suceder bem na vida. Tudo que você precisa é planejamento financeiro, mente focada e controle emocional. Irradiar sua indiferença com seres de luz, não demonstrando porque você quer ver a reação delas, mas ver quem sabe um dia sem querer porque você está focado na sua vida e irá reparar com o tempo, por exemplo, pubs, boates e botecos cada vez mais cheio delas, pistolas, porque só vão existir na sua grande maioria iagues lá junto das basacas velhas e as jovens borderlines todas se tornando em sol. Como eu já falei sobre as mulheres em sol, eu vou deixar um card aqui para vocês verem depois o vídeo. O efeito coletivo forte e real, meus amigos, vem da criação da consciência masculina, consciência fraterna com o seu irmão desperto, consciência financeira do seu trabalho, resistência emocional e controle de libido. Isso em corrente, pela corrente do exemplo através do seu sucesso, derrubando
a taxa de natalidade, ainda mais não tendo filhos, por exemplo, explodindo mais rápido o Estado, INSS e Previdência. Talvez, sim, tratando os seres de luz como se fossem homens justiça, porque basicamente é isso que elas estão se tornando, segundo elas mesmas. É um jogo onde nossa não ação será a melhor ação. Não colocar camisa de time, não colocar alvo nas suas próprias costas, mas talvez, como eu já disse uma vez, no máximo criar uma rede de ajuda a amigos despertos, talvez, ou sei lá, estilo maçonaria, entrar em cargos de poder, na educação, etc. Se quiserem, darem seus exemplos dentro do possível, se quisessem. Mas nada além disso. Eu veria como efetivo de verdade, até porque quem for esperto sabe, democracia é uma falácia, esse teatro das tesouras já está muito velho. Eu, por exemplo, faço a minha parte. Comento de muitas coisas aqui no canal. Já comentei no passado meus pontos de vista de diversos assuntos. Eu sento e gravo, tento mostrar caminhos pelas finanças para dar a você, por exemplo, um tijolinho para construir sua fortaleza interna da informação, né? Em outros canais, por exemplo, citando de novo Kodama, Cruz do Carvalho, Tranks, dentre outros, cada um entrega um pedaço de informação. Como, por exemplo, no Coruja entrega um tijolinho da antropologia e da racionalidade. Dados em suas mãos, né, senhores? Outro oferece ajuda em individuação, superação de traumas, realmente. Assim, eu enxergo uma forma crítica de futuro, o que eu insisto em chamar no meu antro pessoal de grancismo reverso. Quando eu cito, por exemplo, o grancismo reverso, é como uma forma de influenciar para o bem, libertando, vamos dizer assim, desdoutrinar, tirar a infantilidade de quem puder ser resgatado, resgatar o cara do QI esfarelado de 3 minutos de TikTok talvez, mas somente alguns irão melhorar, apesar de poucos ou alguns, até porque sabemos as dificuldades de fixar a atenção que muitos têm para chegar até canais como os vários da Antrosfera, profundos, como eu propriamente poderia me classificar. Essa dificuldade de atenção é grande, mas aos poucos que realmente conseguirem sair maiores e mais preparados para o sucesso, apenas por ser desperto, é escapar da burrice sentimental e ilógica, melhor dizendo, programada. É um enorme passo para esse indivíduo que, se este no seu sucesso quiser ajudar, que repasse a informação para o próximo, pois nada mais libertador do que informação. O processo de mudar as coisas não vem com lideranças, com cartas de merda de manifesto do cu do conde. Quem é a porra do especialista que pensa que estaria classificado para dar alguma diretriz? A questão é que as coisas e pessoas conquistam seus respeitos. Duas ideias conflitantes ou confiança de ideias através de provas de resiliência delas sobreviverem e serem sustentáveis a longo prazo. Analisa isso. Você segue alguém porque confia numa ideia e vê resiliência nela, ou você quer um líder para dizer o que você quer ouvir, para você se sentir confortado ou representado? Preso sempre nas mesmas coisas? Lembrando, meus amigos, sempre será fora da nossa zona de conforto que vamos melhorar. Aprendemos e nos superamos, melhorando mais uma vez nosso julgamento através das ideias, aprendizados, porque decidimos vendo que o que é melhor ou não, tendo nós o direito de errar de acordo com a idade e tempo disponível para que você possa reconstruir sua vida se necessário, mas sempre ouçam quanto puderem os exemplos dos outros para economizar tempo. Esse seria o meu conselho. Então, finalizando esse vídeo de opinião, parem de cobrar movimentos, atos, manifestos. Querer atenção, em muitos casos, é ruim pôr o alvo nas costas. Não existe forma violenta, brusca e rápida de mudança das coisas, pois as grandes mudanças são culturais e por isso defendo todos que lutam por uma criação de massa crítica que raciocine por si, entendeu? Indivíduos como células vivas individuais, não um aglomerado de amebas num grupo radicalizado por diretrizes. O Estado, economicamente, pode cair muito mais rápido do que se pensa nas suas finanças socialistas e misândricas que nos exploram através do próprio sistema. Se ele não conseguir identificar onde está o porquê ou a razão exata, ele não pode agir de forma efetiva.
Devemos nos defender como pudermos, mas abandonar elas, a validação externa e buscar aceitar buscar as nossas responsabilidades como indivíduo nas nossas escolhas, em vez de buscar um líder, pois o preço de não querer pensar por se achar incompetente ou ter preguiça, ou seja o motivo, isso colocaria o controle da sua vida a terceiros. E segundo a paz estoica, cita, né? Não é possível ser feliz se você terceiriza suas escolhas e não foca somente no que você realmente tem o controle na sua vida. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje, um recado rápido. Foi aqui mais uma vez eu, Yannick Gaia, e desejo paz para você essa semana e uma ótima vida.